Fracassos dos russos na região de Mirnohrad, tentativas de capturar Pokrovsk e perdas do exército da Rússia em consequência de assaltos locais. Este é o Mapa da Guerra no ar. Eu sou Oleh Borisov. Olá. E vamos discutir em mais detalhes a situação na direção de Pokrovsk, especificamente na área de Mirnohrad. Apesar de a logística nessa região estar complicada, as forças de defesa da Ucrânia estão totalmente abastecidas. Isso foi relatado pelo agrupamento de tropas Skid. Os ocupantes russos tentam atacar e tomar o controle de Mirnohrad, mas não conseguem, pois as forças armadas da Ucrânia mantêm a defesa e infligem danos significativos ao inimigo. O objetivo dos russos agora é a parte norte de Mirnohrad, já que é justamente nessa direção que se registra o maior número de ataques. A seguir, discutiremos em mais detalhes a situação em Pokrovsk. Aqui, segundo informações do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia, ocorre o maior número de confrontos. Só nas últimas 24 horas, houve mais de 70. Enquanto isso, analistas do Instituto Americano para o Estudo da Guerra chamaram atenção para o fato de que, embora a atividade russa exista, o potencial ofensivo diminuiu. Isso se deve ao fato de que as Forças Armadas da Ucrânia mantêm sob controle de fogo a direção de Pokrovsk e não permitem fisicamente que os russos se fixem ali. A propaganda russa e o próprio ditador Putin afirmaram anteriormente que Pokrovsk estava cercada. Mas o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia desmentiu essas declarações. Os combates continuam e as forças de defesa da Ucrânia oferecem uma resistência firme. A seguir, falaremos sobre a direção de Kursk. Os defensores ucranianos mantêm posições no território da Federação Russa. Isso foi relatado pelo porta-voz do comando do agrupamento de tropas de Kursk. Segundo ele, a situação está controlada e estável. Os russos tornaram-se menos ativos aqui, realizando assaltos com grupos de 2 a 4 pessoas, sem o uso de equipamentos pesados. Já os mercenários da Coreia do Norte não cruzam a fronteira da Ucrânia e permanecem na segunda linha. No entanto, onde os russos se tornaram mais ativos nessa direção foi nos ataques aéreos, especificamente no uso de bombas aéreas. Em média, realizam cerca de 15 ataques aéreos diariamente. Em seguida, falaremos sobre a situação nas direções de Kramatorsk e Sloviansk. Aqui, os russos não realizam ações ativas, mas lançam constantemente ataques com mísseis e drones contra a cidade, o que causa sofrimento à população civil. Os ataques russos são registrados nas áreas dos povoados de Dronivka, Serebrianka, Ivano-Darivka e Fedorivka. Todos os ataques foram repelidos. Os ocupantes sofreram perdas e recuaram. A seguir, sobre a situação na direção de Kupiansk. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou sobre o avanço das forças de defesa nessa região em 1.000 a 1.200 metros. Enquanto isso, o 429º Regimento Separado Achilles mostrou os resultados do seu trabalho. Neste vídeo, operadores de drones atingiram 4 obuseiros autopropulsados, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes e um sistema de mísseis antiaéreos Estrela 10. Esses são alvos complexos, pois os russos os camuflam ao máximo, e a perda desse tipo de equipamento dificulta o potencial ofensivo do ocupante. E mais detalhadamente, este e outros temas discutiremos com Dmytro Snehirev, analista político e militar. Dmytro, olá. Traga suas últimas informações de Mirnohrad e, em geral, da direção de Pokrovsk. Nos últimos dias, as tropas de ocupação russas aumentaram drasticamente o número de confrontos na direção de Pokrovsk. No entanto, todas as informações publicadas tanto por canais russos quanto por veículos de imprensa ocidentais sobre o suposto cerco tático e operacional do agrupamento ucraniano em Pokrovsk e na região de Mirnohrad não correspondem à realidade. No momento, os combates mais intensos em Pokrovsk continuam ocorrendo na área da zona industrial, especificamente na região do frigorífico e da fábrica de rações. Deve-se observar que, na zona de responsabilidade do 7º Corpo das Tropas Aerotransportadas de Assalto, somente na última semana foram eliminados cerca de 250 ocupantes russos. Um número semelhante de baixas sanitárias também foi registrado. Chamo a atenção para a quantidade de veículos automotores e motocicletas destruídos, mais de 30 unidades. Isso demonstra que os ocupantes, utilizando veículos e motocicletas, estão tentando superar a chamada muralha de drones, ou seja, as zonas de destruição com as quais as forças de defesa da Ucrânia impedem o avanço adicional das tropas russas. No momento, os ocupantes tentam expandir a zona de presença na área dos edifícios de vários andares, ou seja, estão tentando usar o setor de construções altas como pontos de vantagem para estabelecer controle de fogo sobre as posições das forças de defesa da Ucrânia. Por ordem do comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Syrskyi, foram transferidas reservas operacionais adicionais para a direção de Pokrovsk, incluindo unidades especiais da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, das Forças de Operações Especiais e de outros componentes das Forças de Defesa da Ucrânia.
Nossos soldados das forças especiais conseguiram em grande medida desbloquear a logística das forças armadas da Ucrânia e impedir que os ocupantes fechassem o anel de cerco na região de Pokrovsk. Deve-se também observar que, segundo dados da própria parte russa, divulgados pelo correspondente russo Maxim Kalashnikov, as perdas das tropas russas em Pokrovsk são comparáveis às perdas durante as batalhas por Bakhmut. Lembro que, naquela ocasião, as tropas russas perderam cerca de 90 mil militares. Ou seja, se os ocupantes reconhecem perdas catastróficas, isso mostra que, neste momento, eles não são capazes de capturar Pokrovsk, nem mesmo ao custo dos chamados ataques de carne. Além disso, observa-se que os ocupantes admitem a ausência de cerco operacional e, consequentemente, a mudança na tática de combate. Agora adotam a tática de expulsar as posições das forças de defesa da Ucrânia em Pokrovsk, diretamente dentro da área urbana. Lembro que os combates urbanos são batalhas de alta intensidade, nas quais o coeficiente de perdas do lado atacante supera várias vezes o coeficiente de perdas do lado que está em defesa ativa. Em relação a Mirnohrad, os ocupantes estão tentando atacar diretamente as posições das forças de defesa da Ucrânia dentro da própria cidade, usando como principal base para o acúmulo de reservas operacionais o complexo de Minas 5-6. Atualmente, todas as informações novamente divulgadas pela mídia russa de que Mirnohrad está em cerco operacional não correspondem à realidade. A logística das forças de defesa da Ucrânia foi restabelecida, realiza-se a rotação de pessoal e o fornecimento de munições. Além disso, os ocupantes foram obrigados a reconhecer os sucessos táticos das forças de defesa da Ucrânia na direção de Dobropilha, na região de Kharkov. As forças de defesa da Ucrânia colocaram de fato sob ameaça os agrupamentos russos no chamado avanço de Dobropilha. Ou seja, trata-se de ataques de flanco das próprias forças de defesa da Ucrânia e da ameaça de criação de um cerco operacional para as unidades russas nessa direção. Atualmente, os principais combates se concentram na localidade de Rodinsk, que é um elemento logístico-chave para nossos defensores. Os ocupantes foram forçados a reconhecer as ações bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia, tanto no desbloqueio da logística quanto na realização de contra-ataques bem-sucedidos, com o objetivo de impedir o avanço adicional dos ocupantes pelos flancos do agrupamento de Pokrovsk. Os ataques da Ucrânia contra as refinarias de petróleo russas continuam. Compartilhe os resultados e as consequências. Sua análise será interessante. Os drones das Forças de Operações Especiais, pela terceira vez nas últimas 2 semanas, atacaram refinarias de petróleo e bases de armazenamento de combustíveis no território ocupado da Crimeia. Em particular, trata-se do fato de que os drones das Forças de Operações Especiais atingiram a base de combustíveis Gvardeyskaya, na Crimeia ocupada. Deve-se notar que os drones das Forças de Operações Especiais acertaram a estação de bombeamento no território da base de combustíveis. Além disso, lembro que as Forças de Operações Especiais já haviam desferido um ataque próximo à referida base de combustíveis Gvardeyskaya apenas alguns dias antes, em 6 de novembro. Ademais, em 6 de novembro, os drones das Forças de Operações Especiais das Forças de Defesa da Ucrânia atingiram várias bases de combustíveis e depósitos de combustíveis em Simferopol e nos arredores. Em 8 de novembro, as Forças de Defesa da Ucrânia realizaram uma série de ataques a refinarias de petróleo no território da Federação Russa. Segundo relatos da parte russa, os ataques atingiram a refinaria de Ryazan. Em 5 de novembro, as Forças de Operações Especiais atacaram por meio de drones a refinaria de petróleo de Volgogrado. Convém salientar que essa refinaria é uma das maiores no território do país ocupante. Essa usina é capaz de processar cerca de 16 milhões de toneladas de petróleo por ano, aproximadamente 6% de toda a capacidade de refino no território do país ocupante. É importante notar que os drones das Forças de Operações Especiais já haviam atacado repetidamente esse alvo legítimo militar no território do país ocupante. Assim, em 18 de setembro, os drones das Forças de Operações Especiais atacaram aquela instalação, e então a parte russa foi obrigada a confirmar a paralisação parcial das operações da usina. Após o último ataque das Forças de Operações Especiais a essa refinaria, a parte russa declarou a parada completa do ciclo produtivo. Recordo também os eventos subsequentes. No dia 4, os drones das Forças de Operações Especiais e, respectivamente, a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia
infligiram uma série de ataques utilizando drones de ataque contra uma das maiores refinarias de petróleo na Rússia, em particular a refinaria de Nizhny Novgorod. Importa notar que a capacidade nominal dessa refinaria é de cerca de 17 milhões de toneladas de processamento de petróleo por ano. A empresa produz mais de 50 tipos de produtos: combustíveis automotivos, aviação, diesel e, respectivamente, produtos de uso militar. Esse conjunto de dados permite afirmar que os ataques sistemáticos das Forças de Defesa da Ucrânia, das Forças de Operações Especiais e da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia visam, em primeiro lugar, bloquear o setor que forma a base orçamentária principal da Federação Russa, isto é, as refinarias de petróleo. Recordo que o orçamento russo depende em até 40% das receitas petrolíferas em dólares. Lembremos também o ataque à refinaria de Saratov, em 3 de novembro. Os drones da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia e das Forças de Operações Especiais atingiram uma das maiores e mais antigas refinarias da Rússia. Sua capacidade de processamento é de cerca de 6 milhões de toneladas. Convém notar que essas refinarias são praticamente responsáveis por toda a logística do exército ocupante. Além disso, destaca uma série de ataques de drones das Forças de Operações Especiais em territórios ocupados da região de Luhansk. Em particular, trata-se da destruição de um armazém de combustíveis e lubrificantes em Dobzhansky, ocupado, e no povoado de Roskishne, subúrbio de Luhansk. Como se vê, há um trabalho sistemático das Forças de Defesa da Ucrânia, visando perturbar a logística do exército ocupante. E, por fim, as principais consequências dos ataques ucranianos. Segundo estimativas da parte russa, os prejuízos totais à economia russa, decorrentes dos ataques bem-sucedidos dos drones das Forças de Operações Especiais e da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, chegam a cerca de 100 bilhões de dólares americanos. Mais de 80 sujeitos da Federação Russa sentiram a crise de combustíveis. Ou seja, Dmytro, apesar de a Rússia querer privar a Ucrânia, de modo geral, de sua capacidade defensiva, estou certo em entender que o alcance de longo alcance e a capacidade defensiva da Ucrânia estão apenas se desenvolvendo e se fortalecendo cada vez mais? Sim, absolutamente certo. Ainda mais agora que surgiram informações sobre a possível realização de um ataque utilizando os mísseis ucranianos Flamingo contra complexos de carregamento de petróleo em Tuapse. Como confirmação, o lado russo publicou dados de controle objetivo, ou seja, os locais de queda dos mísseis balísticos ucranianos. A própria parte russa observa que os ataques não foram realizados por drones Bober, mas sim por mísseis balísticos ucranianos, levando em conta o alcance da destruição dos alvos. Esse é um ponto realmente sério, o da paralisação do complexo de refino de petróleo da Federação Russa, ou seja, da continuação dos ataques contra instalações de refino utilizando já a artilharia balística ucraniana. Recordo as características técnico-táticas dos Flamingo: alcance de destruição de 3.000 quilômetros e ogiva de 1,15 tonelada. Também lembro as palavras do presidente ucraniano de que o Ukroboronprom ucraniano ampliará a produção de mísseis balísticos nacionais até o final do ano. Ou seja, trata-se do fato de que o lado ucraniano identificou, de fato, os pontos mais vulneráveis da economia russa, as refinarias de petróleo e, consequentemente, as instalações do complexo energético. Atualmente, o lado russo já enfrenta sérias dificuldades em garantir o fornecimento de combustíveis e lubrificantes para o exército de ocupação russo, e a tensão social está crescendo tanto dentro da Rússia quanto no território da Federação Russa. Dmytro, muito obrigado por encontrar tempo para participar da transmissão. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.